No começo de junho deste ano, 2 astronautas foram enviados ao espaço através da nova nave espacial Starliner da companhia privada Boeing. A espaçonave ainda está em fase de testes e este foi seu primeiro voo tripulado para garantir a segurança das futuras missões. Contudo, o módulo apresentou problemas no momento em que tentou se acoplar à Estação Espacial Internacional, ISS, na sigla em inglês. O defeito estava localizado nos sistemas de propulsão que são imprescindíveis para o retorno dos pilotos à Terra. Por isso, sua volta foi adiada, fazendo com que eles ficassem presos no espaço. Atualmente, a melhor chance para o regresso desses astronautas repousa na nave espacial Crew Dragon da empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX. No entanto, seu lançamento está previsto para o final do mês de setembro e o retorno para fevereiro de 2025, o que significa que a missão, que era prevista para durar apenas 8 dias, poderá ser estendida para 8 meses. Bom, nesse vídeo nós iremos compartilhar os detalhes sobre o que está acontecendo. Vamos falar sobre a atual situação dos astronautas e qual a perspectiva para o seu retorno. Tudo começou no dia 5 de junho de 2024. O comandante Barry Wilmore e a piloto Sunita Williams foram escolhidos para serem os primeiros astronautas a serem enviados ao espaço pela nave Starliner da Boeing. O plano era que eles passassem uma semana na Estação Espacial Internacional, enquanto testavam os mecanismos e a segurança do novo módulo, mas não foi bem isso que aconteceu. Na data do lançamento, os engenheiros identificaram um pequeno vazamento de hélio nos sistemas de propulsão, mas optaram por prosseguir a viagem mesmo assim. O hélio é um gás nobre usado para garantir a pressurização dos propulsores. Na prática, ele preenche os espaços e ajuda a empurrar o combustível para o lugar onde ele será queimado, permitindo que a nave se desloque. Teoricamente, isso não representaria risco à segurança dos astronautas e, de fato, não houve maiores intercorrências durante o lançamento. No entanto, quando eles já estavam em órbita e se aproximando da estação espacial, 5 dos 28 propulsores do módulo falharam, o que dificultou e atrasou a manobra em algumas horas. Apesar disso, Barry e Sunita, que são veteranos experientes em viagens espaciais, chegaram em segurança à ISS. Mas foi aí que o grande dilema começou. Aparentemente, o vazamento de hélio não foi o responsável pela falha dos motores. O que, por um lado, era bom, pois tirou boa parte do peso da negligência dos engenheiros que identificaram o escape do gás, mas, por outro lado, isso significava que havia outro problema com a nave, que não poderia ser identificado com facilidade, o que traria consequências para a reputação da Boeing, que, há anos, tenta lutar contra a sua maior concorrente, a SpaceX de Elon Musk. Desde 2008, a NASA não produz e não utiliza os ônibus espaciais desenvolvidos na década de 1980. Esses veículos foram criados para substituir o projeto Apollo, que levou o homem à Lua, mas falharam na tentativa de ser uma opção mais segura e barata de enviar pessoas e equipamentos ao espaço. É por isso que a agência americana não tem mais meios próprios de conduzir lançamentos espaciais. Durante muito tempo, eles pegaram carona com os russos nas naves Soyuz, o que lhes custava muito menos do que investir em um programa próprio. Mas, mais recentemente, eles passaram a usar as soluções de empresas privadas americanas, como é o caso da Boeing e da SpaceX. Essas companhias têm gasto bilhões de dólares para conseguir se destacar em um mercado que se tornou tão competitivo quanto a corrida espacial que ocorreu durante a Guerra Fria. E, nesse sentido, a empresa de Elon Musk saiu na frente. Depois de várias tentativas frustradas, os foguetes da SpaceX receberam autorização para conduzir viagens tripuladas em 2020 e agora,
4 anos depois, já existem várias missões bem-sucedidas em seu currículo. A Boeing também está atrás dessa concessão para transportar pessoas. Mas as coisas não saíram exatamente como o planejado. Sem contar com esse fracasso, a empresa já perdeu 1,6 bilhão de dólares apenas com o projeto Starliner, algo equivalente ao PIB de um país de pequeno porte. E foi por isso que os administradores optaram por seguir com o lançamento, mesmo com um vazamento sendo identificado ainda em solo. De acordo com o Dr. Adam Baker, o chefe da Rocket Engineering, uma empresa do Reino Unido, especializada em sistemas de propulsão de foguetes no ramo das viagens espaciais, existe um risco muito grande em tentar fazer as coisas ficarem perfeitas demais. Isso porque os atrasos custam caro e a demora pode fazer com que o apoio público e político desapareça. Portanto, é necessário, e às vezes até aconselhável, assumir alguns riscos, desde que a segurança não seja totalmente comprometida. Se o lançamento tivesse sido interrompido por conta do vazamento, seria necessário retirar o foguete da plataforma, remover o sistema de propulsão do módulo e pausar todo o programa para corrigir o problema, o que seria muito, mas muito caro. Mas, segundo o especialista, o erro da equipe não foi calcular os riscos, mas identificar o problema. A falha não havia sido manifestada durante os testes não tripulados, ou pelo menos não foi percebida. E mesmo depois de a cápsula ter sido acoplada na estação espacial, os engenheiros não foram capazes de encontrar as causas do vazamento e nem a razão para os propulsores não estarem funcionando, o que significaria um risco muito maior para o retorno dos astronautas. Por isso, a volta que deveria acontecer entre os dias 13 e 14 de junho foi suspensa por tempo indeterminado, fazendo com que a tripulação ficasse presa junto com outros 5 astronautas que já habitavam a ISS. Enquanto isso, a equipe em solo começou a trabalhar para conseguir resolver o problema. A estratégia utilizada envolve usar uma réplica exata do módulo para tentar replicar o erro. Assim seria possível identificar as causas e instruir como o problema poderia ser solucionado na estação espacial. Mas, infelizmente, o plano não deu certo. Os engenheiros conseguiram reiniciar 4 dos 5 propulsores que deixaram de funcionar e perceberam que o vazamento de gás era muito pequeno, garantindo que haveria 10 vezes mais hélio do que o suficiente para a volta. Mas a incapacidade de determinar e corrigir o erro comprometeu a credibilidade da companhia. Por isso, depois de alguns meses e várias reuniões, a NASA decidiu que seria melhor e mais seguro que o módulo Starliner retornasse vazio, sendo controlado por computadores, e que os astronautas Barry e Sunita aguardassem na ISS até a próxima missão espacial da NASA. Mas como é que isso funciona exatamente? Eles estão correndo risco? Se tratando de viagens espaciais, sempre há riscos envolvidos, especialmente em voos experimentais, como foi o caso. Mas os astronautas em questão são bastante experientes, comprometidos e podem ser úteis à Estação Espacial Internacional, mesmo que eles tenham ficado por lá por conta de um erro. Essa é a terceira ida ao espaço de Sunita Williams, uma pilota aposentada de helicópteros da Marinha de 58 anos, e é a segunda vez de Barry Wilmore, um ex-piloto de caça de 61 anos. Por conta de sua experiência e de seu treinamento militar, os astronautas já estão preparados para esse tipo de situação. Por isso, não devem enfrentar grandes consequências com este atraso. Na verdade, isso é mais comum do que podemos imaginar. Em 91, por exemplo, o cosmonauta Sergei Krikalev ficou quase 1 ano em órbita na Estação Espacial Mir, porque sua nação, a União Soviética, se desintegrou enquanto ele estava no espaço. A comunicação foi mantida e os suprimentos continuaram sendo lançados, mas demorou até que a Rússia, seu país de origem,
e o recém-independente Cazaquistão, onde estava a estação de pouso e lançamento soviéticos, entrassem em acordo. De forma parecida, uma carga de suprimentos reserva foi enviada para a ISS recentemente pela SpaceX, o que deve garantir a subsistência dos astronautas residentes e dos recém-chegados até a data do próximo lançamento. Isso deve acontecer no final do mês de setembro, através da Crew Dragon, mais uma nave da empresa de foguetes de Elon Musk. No plano original, a Crew Dragon iria à Estação Espacial Internacional com 4 tripulantes a bordo. Mas depois desses últimos acontecimentos, ela levará apenas 2 astronautas, deixando 2 lugares vagos para o retorno de Barry e Sunita. No entanto, devido aos custos de operação, não será possível apenas viajar para buscá-los. É preciso seguir com o planejamento inicial da missão. Por isso, o retorno está marcado para fevereiro de 2025, fazendo com que os 2 fiquem 8 meses em órbita, ao invés de 8 dias previstos. E é claro que os veteranos não irão ficar de braços cruzados durante todo esse tempo. Na verdade, eles já começaram a trabalhar e estão se mostrando bastante úteis na rotina da ISS. Segundo a BBC, eles estão ajudando a desenvolver os experimentos científicos conduzidos na estação, a fazer a limpeza, a manutenção de sistemas e até estão tentando solucionar uma falha no mecanismo que faz a reciclagem da urina, essencial para que eles tenham acesso à água potável. E como havia sido estabelecido pela Agência Espacial Americana, o módulo da Starliner retornou sozinho para a Terra. A nave foi desacoplada na noite da sexta-feira do dia 6 de setembro, por volta das 22 horas, horário daqui de Brasília. Às 2 da madrugada do dia 7, a cápsula entrou em nossa atmosfera. Depois de mais ou menos 45 minutos de queda livre, os paraquedas foram acionados, junto com os airbags, e ela pousou em segurança no deserto do estado americano do Novo México. O compartimento da tripulação estava intacto, o que indica que provavelmente não haveria incidentes se os astronautas estivessem a bordo. Mas se tratando de viagens espaciais, segurança nunca é demais. A Boeing já recuperou seu equipamento, mas infelizmente não será possível identificar a causa dos erros, pois o sistema de propulsão foi incinerado quando o dispositivo entrou em nossa atmosfera, algo que já era esperado. Agora, com a reputação manchada mais uma vez, a empresa precisa correr atrás dos prejuízos para tentar se manter neste mercado. Para Elon Musk, isso é mais uma vitória. E a SpaceX, pelo menos por enquanto, continua sendo a líder isolada em seu segmento. Até a próxima.